Boa noite. No Direto ao Ponto desta quinta-feira, vamos debater aqui com um especialista os seus direitos fundamentais, por exemplo, principalmente para quem circula como motorista, piloto de uma moto, motorista de um carro, ou como passageiro ou pedestre se é atropelado. Está aqui conosco o advogado Ayrton César de Menezes, que é também membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Santa Catarina. Doutor Ayrton, boa noite. Boa noite, Vânia. Bom, o que é o DPVAT, né? Nós vamos agora conversar o seguro obrigatório. Bom, na verdade o seguro obrigatório ele foi criado há muitos anos, quase 40 anos. Em 1974, através de uma lei federal, que ele criou um seguro obrigatório para cobrir acidentes envolvendo pessoas envolvidas em acidentes de trânsito por veículos automotor, pode ser por ônibus, por carro, por moto, trator, qualquer veículo automotor que venha causar acidente, com exceto o avião. Certo. E qual é a obrigação do seguro, por exemplo? Bom, ela indeniza isso, as pessoas? Na verdade, existem duas obrigações. De quem paga o seguro, que é o proprietário do veículo, né, seja moto, trator, caminhão, ônibus e assim vai por aí fora, né, e aquele que recebe, que é a vítima, que seria o indenizado. Então, quem é que pode receber esse seguro? Quem sofrer um acidente por esses veículos. Não importa se é o proprietário, se é o passageiro ou se é o pedestre. Teoricamente, todos os cidadãos brasileiros estão protegidos por esse seguro, dito seguro obrigatório. Por que obrigatório? O proprietário do veículo automotor, anualmente, ele tem que emplacar o seu carro. Ele vai pagar, entre outros impostos, ele vai pagar o seguro obrigatório. Não tem como o proprietário ter o seu documento do carro quitado, ou seja, o carro emplacado, sem pagar o seguro que já dito, como diz a lei, é obrigatório. Quer dizer, o Detran só fornece o licenciamento com comprovante do pagamento desse seguro também? Do seguro obrigatório, senão ele vai ter o seu veículo, como a gente diz, de forma irregular. Então ele vai estar rodando de forma irregular. Mas não tem como deixar de pagar esse seguro obrigatório. Até o IPVA pode ser isento, parece que depende depois de 10, 15, 20 anos, mas o seguro obrigatório tem que continuar sendo pago. Tá. Como é feita a indenização? Bom, como é que nasce o processo de receber o seguro? Nós temos duas modalidades, né? A modalidade que vai indenizar a invalidez, aquelas pessoas que ficam inválidas permanente, invalidez permanente? Invalidez permanente ou óbito, né? Quando a pessoa vem a falecer no acidente, os seus familiares, né, os seus ascendentes ou descendentes, né, poderão receber esse seguro. Ou, no caso, a segunda modalidade, que é de despesas médicas. Ou seja, a pessoa que, devido ao acidente, tem gastos com despesas médicas, com médicos, com exames, com hospitais, também tem um valor a receber. Pois é, agora esse gasto com o hospital, eu sofro um acidente, sou internado no hospital público, eu teria direito a esse ressarcimento de despesas médicas? Bom, se o hospital hoje, né, atualmente, né, devido à mudança da lei que ocorreu em 2008, se o hospital for eminentemente público, você não poderá cobrar essas despesas, porque você não vai ter o quê? Você não vai ter um recibo, você não vai ter uma nota fiscal dessas despesas. Essas despesas são cobradas mediante comprovação com notas fiscais, com recibo. Como o hospital é eminente público, isso está na lei, você não poderá ser ressarcido. Se você for atendido em caráter privado, você terá que apresentar esses comprovantes e você terá um valor de até, hoje, na lei, R$ 2.700 para ser ressarcido. Esse é o valor máximo. Você pode ter... Cada vítima? É por vítima. Por vítima. É o máximo de despesas. Se você tiver uma despesa de 10 mil, um exemplo, você vai ser ressarcido até o limite de 2.700, mas, como eu disse, desde que devidamente comprovado. Doutor, aí na questão uma pessoa vem a óbito, morre, ou invalidez permanente, qual é o valor desse seguro, dessa... Bom, no caso de óbito, o valor hoje é de R$ 13.500, que os familiares vão ter direito a receber mediante um processo administrativo, né? Não é necessário processo judicial, não é necessário você ter nenhum intermediário para receber esse seguro. Os próprios familiares, no caso de óbito, pode se dirigir a qualquer seguradora que compõe o convênio DPVAT. O convênio DPVAT, para o consumidor entender, são mais ou menos 65 seguradoras que fazem parte desse convênio. Não é um seguro do governo, como muitos pensam. É um seguro privado. É um seguro privado de caráter social. Ou seja, todo mundo que tem propriedade de veículo automotor paga um valor anual
e qualquer vítima, sendo proprietária ou não, tem direito a receber. Tem um caráter social esse seguro. Então, é um seguro privado, administrado por um convênio de seguradoras, é um pool de seguradoras, que você pode se dirigir, as maiores do Brasil estão todas elas, né? Você pode se dirigir a qualquer seguradora, né? De posse de alguns documentos. Quais são os documentos que eu tenho que apresentar? Bom, os documentos básicos, né? Se você teve uma invalidez, por exemplo, hoje, você precisa do boletim de ocorrência, que é essencial, onde tem que constar o seu nome, né? E você precisa, diz a lei, comprovar essa invalidez, né? O problema é que, até 2008, um laudo médico poderia atestar esta invalidez. A lei mudou em 2008, que é recentemente, isso faz 2 anos e pouco, dizendo que esta invalidez terá que ser comprovada mediante um exame do Instituto de Medicina Legal. Mas por que isso? O senhor, por exemplo, a lei de advogado é médico. O senhor dá um laudo, né? Quer dizer, esse laudo não vale. Hoje a lei trouxe essa incumbência, né, de um órgão público, que é o Instituto de Medicina Legal, para resolver um problema que é privado. Ou seja, isso sobrecarregou também os nossos institutos de medicina legal. Para se ter ideia, Vânia, Santa Catarina, que é dito um estado desenvolvido, né, apenas 5% dos nossos municípios tem Instituto de Medicina Legal. Ou seja, 95% dos nossos municípios não são cobertos por Instituto de Medicina Legal. Nós temos um exemplo perto aqui. Santo Amaro, São José e Palhoça não têm Instituto de Medicina Legal e são municípios independentes. Nós temos um em Florianópolis, que presta atendimento a essa região, mas a cidade em si não tem. Então, o que acontece? A vítima que sofre hoje uma invalidez, ela teria que, de posse do boletim de ocorrência, de posse de um laudo do Instituto Médico Legal. Não precisa ser do médico, então? Não pode mais. Não pode mais. Tem que ser um laudo oficial do Estado. Apresentar isso em qualquer seguradora, né, e que será indenizado até no valor, aí quando não morre, né, até no valor de R$ 13.500. O que é isso até? Não só essa obrigação hoje que trouxe o Estado para uma relação privada através do IML, a lei nova, ela trouxe o seguinte, ela passou a quantificar o valor do corpo humano. Então, além disso, no passado era um valor total. Hoje, trouxe uma tabela, a lei hoje foi alterada através de uma medida provisória e trouxe uma tabela para a lei quantificando valores, ou seja, quanto vale cada parte do nosso... Se eu ficar hoje, por exemplo, se eu perder uma das mãos, eu fico inválido desse órgão ou função, né? Eu vou ter 30% do valor, 30% do quê? Do valor dos R$ 13.500. Se eu perder as 2 mãos, 80%, e assim vai por aí afora. Você não fere a dignidade humana, não? Na verdade, é o que nós, da OAB, entendemos, né? Inclusive, a nossa seccional aqui de Santa Catarina, através da Comissão de Defesa do Consumidor, a qual eu faço parte, nós estamos propondo, né, ao Conselho Federal para entrar com uma ação que a população já ouviu falar recentemente, que chama-se Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIM, questionando essa atribuição de valores ao corpo humano. Isso não pode ser feito por lei, isso pode ser feito numa relação privada. Por exemplo, eu, como médico, eu posso atribuir um valor à minha mão, porque eu, como cirurgião, se eu perder a mão, né, como modelos fazem seguro do corpo, como jogadores de futebol fazem seguro dos pés e assim vai por aí afora. Mas é uma relação privada que as duas partes acordam um valor para aquela indenização e para um prêmio, que é quanto a pessoa paga por isso anualmente, é estipulado. É um acordo de vontades entre as partes. O que a lei federal fez? A lei federal, ela atribuiu valores iguais para todo mundo. E isso que nós entendemos que é inconstitucional, uma lei federal atribuir valores, que veio, apesar de devido de uma medida provisória do presidente Lula, isso foi sancionado pelo Congresso Nacional. Essa medida, essa ADIM vai ser proposta ao Conselho Federal? Só o Conselho Federal da OAB que tem competência para propor uma ADIM. A exemplo agora que está propondo das aposentadorias dos ex-governadores. Isto. Nós entendemos que esta tabela que atribui valores ao corpo humano, ela é inconstitucional. E aí nós estamos propondo que o Conselho Federal, a nossa seccional aqui vai propor que o Conselho Federal, né, proponha esta ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal e que tire essa tabela da lei. Esse seguro, esse prêmio é uma vez só? Não.
Esse prêmio é para cada acidente. Cada ocorrência. Cada ocorrência você pode ser indenizado tanto para despesas médicas quanto para as invalidezes que possam surgir. Mas o interessante é que esse seguro foi criado há quase 40 anos. Até mais ou menos o ano de 2000, né, você sabia o que era o seguro DPVAT. Então, todo mundo, quando emplacava o seu carro, né, você pagava esse seguro anualmente, o prêmio anualmente, mas havia poucas indenizações. No ano de 2000, há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, o que foi que aconteceu? Começou a surgir uma série de ações na justiça, questionando que as pessoas não recebiam. E com essa enxurrada de ações, porque a lei original dizia o seguinte: para a morte ou invalidez, 40 salários mínimos, que hoje daria mais ou menos R$22 mil. E o seguro hoje é R$13.500. Quer dizer, metade do valor hoje. Né? E para despesas médicas era 8 salários mínimos, coisa de R$4.800. E hoje é R$2.700, também metade do valor. O que foi que aconteceu? Em 2006, o presidente Lula, através de uma medida provisória, desvinculou essa relação que tinha a indenização com o salário mínimo. Cada vez que subia o salário mínimo, subia a indenização. Através da medida provisória número 340, o presidente Lula, ele desvinculou e fixou esse valor da indenização. Em 2006, faz 5 anos isso hoje, tá? Foi fixado o valor. Só que o que não foi fixado foi o prêmio anual que o proprietário do veículo tem. Esse sim, esse continua sendo reajustado. Então, hoje, para ter exemplo, né, vamos dizer, as motos que mais pagam seguro obrigatório, o valor maior hoje é de motos. Tá? A moto pagava, em 2006, o proprietário da moto, para emplacar sua moto, R$131. Hoje ele paga R$280. Então, nós tivemos um aumento aí de mais de 100% em 5 anos, isso para o prêmio. Mas a indenização que a vítima recebe está congelada. Quer dizer, o presidente Lula, na época, ele presenteou as seguradoras, né? E não deu, como ele dizia no slogan dele, o pai do povo, né? Essa medida provisória só veio beneficiar bancos e seguradoras, com certeza. Né? E o que parece ser, né, se continuar nesta linha, o seguro obrigatório vai se tornar irrisório e o pagamento anual para quem tem carro, para quem tem veículo automotor, vai cada vez subir mais, né? Isso trazendo um enriquecimento, né, para essas seguradoras, porque cada vez elas vão receber mais e cada vez elas vão indenizar menos. Isso é o que vai acontecer. Faltou também, eu acho que faltou nesse processo todo de seguro obrigatório, uma obrigação das seguradoras de explicar, né? Explicar publicamente, esse seguro obrigatório dá direito a isso. Muita gente nem requer, né? Hoje tem uma propaganda na televisão, porque a lei obriga a divulgar isso, né, dizendo que o seguro obrigatório é para todos. Né? Nesse ponto, a propaganda é fantástica. Né? É para todos, né? Para qualquer pessoa vítima de acidente automobilístico. O que a propaganda não explica, né, é que para receber esse seguro obrigatório hoje, com as mudanças que vieram com a lei, né, tanto de fixar o valor, como atribuir valores para cada parte do corpo humano, como trazer o Estado, através do IML, para que o Estado comprove isso. O Estado não tem nada a ver com isso. Né? É uma relação privada que a lei trouxe o Estado. Tanto que o nosso IGP aqui, Instituto Geral de Perícia, está passando por uma série de dificuldades pelo movimento que teve, aumentou muito o movimento e a demanda de profissionais é pequena. Então, hoje, 90% do movimento hoje do Instituto Médico Legal aqui é para quê? Para dar laudo, né, em vítimas de acidente de trânsito. Por quê? Porque a lei obriga. E a lei obriga ainda o Instituto Médico Legal a quantificar essas lesões. Na verdade, o Instituto de Medicina Legal ele vem trabalhar na área criminal. Né? E não foi criado para trabalhar numa relação privada. Ou seja, ficar fazendo laudo de, por exemplo, seguro obrigatório de DPVAT. Então, o que essa propaganda hoje que eu estava falando não mostra, né, e não divulga, que é muito difícil, hoje está cada vez mais difícil, né, a vítima conseguir receber esse seguro. Por exemplo, esse seguro, como o senhor disse, é para cada ocorrência, né? Faz-se uma ocorrência. Mas a maioria dos proprietários de carro, motorista, não sabe, né? Tem esse direito. Por exemplo, muito comum haver um atropelamento e a vítima depois pedir uma indenização moral ou uma indenização paralela. São coisas diferentes. O seguro DPVAT é um seguro de caráter social. Hoje, até está mais divulgado, né? Como eu disse, até o ano de 2000, 2001, ninguém sabia o que era isso. Ou seja, todas as seguradoras,
recolhiam o valor anualmente dos proprietários de veículos, né, quando eles emplacam, mas as indenizações eram pequenas. Né? Com a divulgação do sistema DPVAT, com a divulgação da mídia, com os próprios advogados pedindo mais essas ações, hoje ela está mais ou menos difundida, né? Hoje está mais ou menos difundida. Mas as dificuldades que vêm se criando ano a ano para que você receba, fixando os valores sem correção, atribuindo valores ao corpo humano, obrigando a vítima a ir até o Instituto Médico Legal para fazer o seu laudo de invalidez. Quer dizer, foram criando-se barreiras, né? Criando-se barreiras, que isso não existia até 2006, né? Há pouco tempo atrás, foram se criando barreiras nesse seguro que tem um caráter social para que a vítima não receba. Né? Na verdade, você olhando, né, é o tal negócio que a seguradora quer. Qual é o princípio básico? Né? É arrecadar, vender a pólice e não indenizar. Né? Porque se fosse ao contrário, né, indenizasse mais do que arrecadava, estaria fechado já. Né? Para se ter ideia, hoje, o pessoal diz, mas o seguro, eles alegam, né, que o seguro de DPVAT não é rentável. Pois é. Mas não sai fora. Não é rentável, mas nós temos 65 seguradoras que fazem parte desse convênio. Aí eu faço a pergunta, esse convênio entra quem quer. Você não é obrigado a fazer parte. Você, como seguradora, pode chegar para a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e dizer o seguinte, olha, eu não quero mais fazer parte do convênio. E sai. Né? Se eu olho num pool de seguradoras, né, que tem 65 seguradoras, eu só posso acreditar, né, que esse seguro é muito rentável. Né? Porque senão não estariam. Né? Eu, pelo menos, né, na minha história de vida, eu nunca vi, né, banco e seguradora estar dentro de um projeto que dê prejuízo. Que dê prejuízo. Nesse país onde o lucro desses bancos e seguradoras são enormes, absurdos, há exemplos de cartão de crédito, que chega a juros de 12%, 14%, 15% ao mês. Né? E que já está pacificado, conseguiram vitórias aí no Poder Judiciário, dizendo que esses juros são perfeitamente possíveis de serem cobrados. Qualquer consumidor pode abrir a sua fatura de cartão de crédito e vai estar lá, crédito rotativo. Né? Vê lá o valor mensal cobrado. Aquela pessoa que não paga a fatura integral, entra nesse crédito rotativo. Está lá 10, 12, 14, eu já vi faturas de 15% ao mês. E o Poder Judiciário não está acolhendo? O próprio Superior Tribunal de Justiça, né, diz que esses juros são possíveis de serem cobrados. A Constituição tinha, no passado, os juros legais de 12% ao ano. Tem, mas são juros legais para outros fins, mas não para fins de banco e seguradora. Nem foi regulamentado, né? Nem foi regulamentado, exatamente. Quais são as dificuldades que as seguradoras mais colocam para que quem está assistindo aí possa entender fácil de justificar? Por exemplo, eu entro lá com um pedido, entro na seguradora, vou no site da SUSEP, né? Pego o nome de qualquer seguradora. Escolhe qualquer uma delas. Mas normal assim, o senhor já tem atendido ações assim? Várias, né? A nossa comissão também está acompanhando de perto isso, a comissão da OAB. O que acontece? São exigências, né? Aí agora a maioria delas prevista em lei, né? Que as seguradoras elas procuram postergar ou até dificultar para que pague esse valor. Né? Então, o que era teoricamente para se indenizar em 30 dias, às vezes leva 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? E por vezes não é indenizada. Porque a burocracia é tão grande que a vítima acaba desistindo. Né? Ou a vítima passa a procurar aí, procuradores, vamos dizer assim, entre aspas, despachantes, né? Que passam a fazer esse serviço porque e cobram por isso, né? Que o pessoal questiona, tem pessoal que cobra por isso e não precisa. Não, realmente não precisa. Né? A vítima pode ir sozinha em qualquer uma das seguradoras e receber. Só que a papelada e a burocracia criada pela própria lei, né, que foi alterada por medida provisória, e o consumidor precisa saber disso. Né? O Poder Legislativo, ele cria as leis. O Poder Executivo, que é através do Presidente da República, por exemplo, o governo do Estado, o Poder Executivo, ele vai executar essas leis. Né? Ele vai executar, vamos dizer assim, simples, de uma maneira simples para todo mundo poder entender. O Poder Executivo, ele pode, entre aspas,
fazer uma lei, ele pode, entre aspas, né, passar a fazer a função do poder legislativo? Pode. Nós temos três poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Eles são interdependentes, né? Pode. Através de como? Através do quê? De medidas provisórias. Né? Só que a Constituição é clara que a medida provisória, o presidente da República, por exemplo, a medida provisória tem que ter dois itens ou duas características essenciais. Para quando se editar uma medida provisória, tem que haver urgência e, não é ou, é as duas, urgência e relevância. As duas? As duas coisas. Na Constituição é claro isso. Não tem, né, salvo melhor juízo, não tem nenhuma urgência ou relevância discutir seguro obrigatório, seguro DPVAT, através de medida provisória. Através de medida provisória. Tá? Então, essa lei, que já era uma lei de 1974, né, criada pelo Congresso Nacional, qualquer mudança deveria ser proposta no âmbito do Congresso. O que fez o presidente Lula? Em 2006, que a indenização era de 40 salários mínimos, ou seja, cada vez que subia o salário mínimo, né, subia o prêmio? Subia a indenização, e o prêmio. Né? O prêmio é quanto aquela pessoa que tem veículo paga. E a indenização é a vítima que recebe. Em 2006, após uma longa discussão judicial, que durou quase 4, 5 anos, chegando até o Supremo, onde os bancos e seguradoras questionavam essa desvinculação do salário mínimo, o Supremo negou a liminar e disse que não era vinculado apenas o seguro obrigatório, era uma referência, fazia referência ao salário mínimo. Isso foi, para você ter ideia, em outubro de 2006. 2 meses após só, que o Supremo já disse, cabe o valor em salários mínimos, né? Ele não é vinculado, porque a Constituição diz que não pode mais ser vinculado. O Supremo entendeu que no caso do seguro obrigatório, um seguro social, era apenas referência. 2 meses após o Supremo ratificar a matéria, o presidente Lula, através de uma medida provisória, numa única caneta, acabou com todos esses 26 anos aí de discussão. Quer dizer, defendendo quem? O cidadão? Não, né? Com certeza, bancos e seguradoras. Mas os congressistas sabiam o que estavam votando? Porque muitas vezes eles votam e não sabem, né? O que acontece? Tem uma medida provisória que é editada anualmente, que interessa a todo cidadão, que é a correção na tabela do imposto de renda. Tá? Essa correção tem que ser votada até o final do ano, até o último, para ter valor no ano seguinte. Como o Congresso nunca vota, no último dia do ano, né, isso aí já é praxe, vem uma medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda. Até tem relevância nesse caso e tem urgência, porque interessa a todo mundo, né? Aqueles que vão pagar menos impostos, que vão ter maiores restituições no ano fiscal seguinte. Bom, em 2006, a medida provisória 340, que era a medida do imposto de renda, e em 2008, a medida provisória 451, veio nas entrelinhas 2 artigos, 2 na medida provisória de 2006 e 2 na medida provisória de 2008, medida provisória que reajustava a tabela do imposto de renda, veio entremeado, veio, vamos dizer assim, camuflado, né, nessas 2 medidas provisórias, a mudança do seguro obrigatório. Quer dizer, após uma discussão pacificada em todo o Poder Judiciário, que era um seguro social, que poderia ser referência ao salário mínimo, cada vez que subia o salário mínimo, subia a indenização. Em 2 medidas provisórias, o presidente Lula, atendendo a interesses das seguradoras, exclusivamente das seguradoras, além de fixar o valor e não prever correção, já estamos há 5 anos sem correção nenhuma, disse que o valor pago anualmente pelos proprietários de veículos pode ser reajustado pelas seguradoras, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Esse prêmio anual pode ser reajustado, e já foi reajustado, como eu disse aqui, em mais de 100%, enquanto a indenização está congelada. Né? E, além disso, trouxe outras dificuldades, como a tabela que quantifica valores ao corpo humano, o IML, que passou a ser o órgão responsável para avaliar as invalidez. Quer dizer, tudo isso com o único objetivo, como você já disse, Vânia. O único objetivo é o quê? É dificultar o consumidor a receber. Ou seja, a seguradora, mais uma vez, demonstra claramente, através dessas medidas provisórias do Lula, que ela quer, as seguradoras querem arrecadar, mas indenizar o menos possível. Qual é o índice que eles usam, o indexador, para aumentar o valor do prêmio?
O valor do prêmio... Não diz qual é o... Não dizem. Eles usam, fazem referência, por exemplo, agora subiu quase 8%. Né? Está acima do INPC, está abaixo do IGPM. Quer dizer, isso é votado por um conselho privado chamado CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, e que está na medida provisória, que diz que anualmente o valor pago pelos proprietários de veículos automotores será reajustado, o seguro de DPVAT será reajustado anualmente por concessão, ou seja, por alavonte, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, pelo CNSP. Todo ano, em janeiro, agora teve o último momento. Como eu disse, em 2006, quando foi congelado, né, o proprietário de moto pagava R$ 131. Hoje ele paga, para poder emplacar sua moto, R$ 280. Só que desde 2006, se ele for vítima de acidente, a indenização está congelada. Mas ele já paga hoje mais do que 100% de prêmio. Né? Mas a indenização está congelada. Se eu fosse... Por que a medida provisória, eu faço essa pergunta, por que a medida provisória não disse assim, olha, o prêmio será reajustado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados? Perfeito. Tá. A indenização será reajustada na mesma proporção. Se tivesse essa frase, eu teria hoje uma indenização de 13.500 mais 100% de 27 mil. Né? Então era simples, né? O prêmio será reajustado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, anualmente. O prêmio que é aquela quando você emplaca o carro. Na mesma proporção, era tão simples, vírgula, na mesma proporção será reajustado o valor da indenização. Mas é certo que isso não tem interesse nem para bancos e nem para seguradoras. Então vamos aumentar o que o cidadão, o que o consumidor paga anualmente para emplacar o seu carro, e se ele for vítima, deixa o valor congelado, já faz 5 anos, mais 5 anos eu acredito que vai ser tão irrisório que ninguém mais vai sair cobrando. Tá bom. Doutor Ayrton, nós vamos a um breve intervalo comercial e depois eu quero falar com o senhor também, porque o próprio DPVAT já foi caso de polícia, né? Sim. De despachantes, porque hospitais indevidamente e tal. Sim, sim. Nós voltamos daqui a 2 minutos depois do intervalo comercial. É o Direto ao Ponto de hoje que estamos debatendo aqui direitos fundamentais do consumidor. Estamos aqui com o doutor Ayrton César de Menezes, que ele é advogado e também membro da Comissão de Direitos do Consumidor junto à OAB de Santa Catarina. Doutor Ayrton, antes, no final do outro bloco, a gente conversou sobre casos de polícia envolvendo DPVAT. Como é que foi? Bom, na verdade, o que acontece? O mercado, né, entre aspas, o mercado, nós temos oportunistas em todas as áreas. Então, são pessoas, geralmente, as vítimas que vão pleitear o seguro DPVAT, geralmente é a classe menos favorecida. Por quê? São as pessoas que estão mais propensas a esse acidente. Os que andam de moto o dia inteiro trabalham com motoboys, que estão mais propensos a acidentes, e pedestres. Então, geralmente, são pessoas mais simples. O que acontece? E aí surgem esses oportunistas, que são pessoas que irão, por exemplo, intermediar esse seguro, e por essa intermediação, entre aspas, seriam tipo despachantes, não são corretores de seguro, tá? São despachantes, porque os corretores são vinculados a algumas seguradoras e eles não cobram nada por isso. Tá? Não são corretores, são despachantes, entre aspas, que vão fazer o quê? Uma análise documental, vão reunir todos esses documentos necessários para que levem até uma seguradora. E eles cobram um percentual aí que varia 10%, 20%, 30% para fazer essa análise documental, ou seja, para fazer essa reunião de documentos. Bom, o que acontece? Eu já falei aqui que a vítima não precisa desses intermediários, só que a burocracia criada pela própria lei é tão grande, que eu tenho inúmeros exemplos, que a vítima não consegue receber. Então, ela vai sozinha, ela vai até uma seguradora, entrega esse documento, entrega esses papéis e não consegue receber. Então, aí, quando há a dificuldade, é que a pessoa já cansada de 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela passa a procurar essas pessoas para tentar receber e essas pessoas cobram por um serviço que é de leve e trás, e eu acho que não há nada de errado
cobrar pelo serviço de despachante. Eu mesmo não vou ao Detran emplacar o meu carro. Eu não tenho tempo para ficar na fila do Detran o dia inteiro e vai num lugar, ele vai no outro e paga isso. Eu pago o meu despachante, que é meu despachante há 20 anos, eu pago o meu despachante, ligo para ele e digo o seguinte, olha, eu preciso emplacar o meu carro. Vai um boy lá no meu escritório, pega toda a documentação, leva, eu pago e pago uma taxa para ele por isso, e quando eu recebo, está pronto o documento. E faço questão de pagar. Porque se eu perder um dia inteiro de trabalho para ficar na fila do Detran, eu não tenho como fazer isso. Então, eu acho que esses despachantes que fazem esse trabalho, não tem problema nenhum cobrar por esse serviço. O problema, que é caso de polícia, é quando eles recebem esse dinheiro ou pegam esse dinheiro... E não entregam para a vítima. E não entregam para a vítima. Isso aí sim, porque a vítima vai dar uma procuração para eles. E aí sim é um caso de polícia. Mas hoje o sistema de pagamento das seguradoras é tão fechado que mesmo através de despachantes, esse dinheiro é pago só numa conta pessoal da vítima. Ah, é só na conta pessoal? Só na conta pessoal da vítima. Então, assim, são mecanismos diversos, que cada vez mais dificulta esse recebimento. Quanto aos hospitais, que o Vânio comentou, até a medida provisória de 2008, até 2 anos atrás, os hospitais poderiam cobrar em nome da vítima. Então, a vítima internava nos hospitais que não são exclusivos do SUS, são hospitais privados, mas que são credenciados ao SUS, não são exclusivos. Então, eles têm dentro do hospital uma ala privada e tem uma ala do Serviço Único de Saúde. Essas vítimas, até 2008, o hospital poderia cobrar em nome delas o seguro DPVAT, quer dizer, usaria o seguro como fosse um falso convênio, um falso plano de saúde, usaria o convênio DPVAT. Então, os hospitais iriam oferecer a essa vítima um atendimento privado e até no valor de R$ 2.700, eles poderiam cobrar diretamente das seguradoras, o que não pode mais. Isso trouxe um prejuízo para a rede hospitalar de Santa Catarina milionário. É mesmo. Milionário. Por quê? Porque geralmente são vítimas humildes, vítimas simples, São as pessoas mais simples que sofrem as maiores lesões. Por quê? Porque eles estão de moto, a sua grande maioria, pedestres. Geralmente são pessoas simples que vão usar o seguro DPVAT. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, primeira coisa, ela tem um bom seguro. Tem um convênio de saúde bom. Tem um convênio de saúde bom, tem um bom seguro privado, que não é o seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório, tem um bom carro, com airbag, com ABS, com tudo mais. Então, as lesões que eles sofrem chegam a ser mitigadas por tudo isso. E quando sofrem lesões, tem plano de saúde, tem tudo isso. Então, e tem um plano envolvido no seguro do carro. No seguro do carro. Então, raramente ele vai buscar esse valor de R$2.000 do seguro DPVAT, que nem sequer interessa a ele. Mas a rede hospitalar de Santa Catarina e de todo o país, ela usava esse valor atendendo esses pacientes, essas vítimas de forma privada, oferecendo um bom atendimento e com isso também tendo uma renda extra. O que acontece? Como o hospital, desde 2008, não pode mais cobrar em nome da vítima, e essas vítimas geralmente não têm dinheiro para adiantar esse serviço, ou seja, paga primeiro para depois ser atendido. Paga primeiro e depois é indenizado, que antigamente era diferente. O hospital mostrava para as seguradoras que teve o gasto com a vítima e a seguradora o quê? Indenizava o hospital. Isso trazia receita para o hospital. Número de leitos maiores e tudo mais. Com essa proibição do hospital cobrar, e hoje só pode cobrar a vítima, e a vítima tem alta, depois que ela tem alta, é que ela vai cobrar, e também não pode mais deixar o famoso cheque calção. Existe uma lei, né? Existe uma lei que não pode mais deixar o famoso cheque calção. O hospital corre um grande risco de atender esse paciente de forma privada, oferecer... E vai embora, e quando a vítima recebe na conta dele o seguro DPVAT, mediante as notas fiscais, ele não volta mais para poder pagar o hospital. Porque não pode mais deixar qualquer calção, não pode deixar promissório, não pode deixar nada. Então, como o hospital não pode mais cobrar pela vítima e teria que ser indenizado posteriormente, e às vezes a vítima não tem valor, não tem dinheiro para poder pagar e depois ressarcir, o que acontece? Essas vítimas vão cair na vala comum, vão ser atendidas novamente pelo Serviço Único de Saúde, onde eu já disse aqui, a lei proíbe, uma vez que foi atendido pelo SUS, não há qualquer cobrança de seguro obrigatório.
Existe alguma estatística que mostra o volume de acidentes, de acidentários no trânsito hoje? Eu não tenho esses valores aqui, mas o trânsito ainda é, no país, o que mais mata. Mais que doença cardíaca, mais que qualquer coisa, né? O trânsito no Brasil hoje é o que mais mata e o que mais traz invalidez. E uma coisa assim, que a gente tem que deixar bem claro, quando a pessoa, infelizmente, vem a óbito num acidente, a família tem a dor, né? A dor que fica de você perder aquele ente querido. Mas a invalidez, que o seguro DPVAT hoje mudou muito, né? A invalidez que a vítima sofre na própria pele durante anos e anos, numa cadeira de roda, quando não muito tetraplégico, ou sem um braço, ou sem uma perna, essa dor, ele vai carregar o resto da vida. Então, nada mais justo seria continuar recebendo esse seguro obrigatório como era nos moldes passados, né? E o judiciário que durante tantos anos mostrou força aí, brigando contra bancos e seguradoras, brigando não, mas mostrando que a lei era efetiva, que o seguro deveria ser pago, apesar que a lei agora foi mudada, né? Mas acreditamos que através de ações futuras, aí talvez a ação direta de inconstitucionalidade, a gente consiga novamente entregar ao cidadão brasileiro o que já foi de direito, o que já foi no passado. Doutor Ayrton, como é que as pessoas fazem para envolver na sua defesa a comissão da OAB? Um cidadão que necessita do serviço da OAB. Bom, na verdade, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, né, ela tem um caráter de educação, ela tem um caráter de fiscalização. A comissão, ela não atua em nome de ninguém. Ah, certo. A comissão, ela não atua, ela não advoga para ninguém. A própria OAB, ela tem advogados que a gente chama do sistema dativo, né, que atuam para cada cidadão de graça. O cidadão pode procurar qualquer fórum da sua cidade, direto nas salas da OAB, e dizer que ele precisa de um advogado, seja para cobrar o seu seguro DPVAT, seja qualquer outra coisa. A OAB irá indicar, existe uma lista para isso, a OAB irá indicar um advogado gratuito e que será remunerado pelo Estado. Então, a OAB tem essa lista, a OAB indica advogados. A nossa comissão, como as demais comissões da OAB, elas têm uma função institucional, ou seja, elas trabalham através de ações de educação, ações de fiscalização, né? Como agora está se discutindo uma comissão da OAB, né? As famosas vagas aí da Zona Azul que estão pintando a cidade. Pois é. Estão pintando a cidade. A OAB já está com uma comissão atuando isso e fazendo todo um estudo, né? Que irá verificar a legalidade dessas vagas da Zona Azul, né? A Zona Azul, tudo bem, né? Isso ajuda a cidade a fazer a sua rotatividade, ajuda a melhorar. Agora, a questão de determinar que o cidadão tenha que parar o seu veículo naquela vaga, né, entendemos que isso, né, só pode ser feito, só pode legislar sobre trânsito, né, o governo federal. Ou seja, eu tenho que ter regras básicas no trânsito que servem para todos, né? Então, por exemplo, eu dirijo em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília, né, as regras têm que ser as mesmas, né? Então, se não existem essas vagas pintadas no chão, existem aqui, mas não existem em Brasília, não existem em Porto Alegre, quer dizer, o próprio município poderia determinar isso? Eu, no meu entendimento, como consumidor, não, né? Entendimento é que não poderia. Então, as comissões da OAB fazem esse papel de fiscalização, esse papel de ensino, é um papel institucional. Da defesa dos direitos do cidadão, né? Isso. A nossa comissão, ela fiscaliza os direitos do consumidor, né? Que é mais ou menos como o PROCON. Só que o PROCON tem um poder de polícia, né? O PROCON tem um poder de multa administrativa, vamos dizer assim. O PROCON pode fechar uma agência bancária, o PROCON pode multar, né? São multas e processos administrativos, né? A nossa comissão, ela não faz processo e ela não multa ninguém, né? Ela apenas orienta, ela apenas fiscaliza e ela atua como órgão, vamos dizer assim, como um órgão institucional, né? Que vai olhar, que vai fiscalizar, né? E daí pode propor ações, como nós estamos propondo essa ação do seguro DPVAT, que é o MADIM, né? Lá em Brasília, nós vamos propor através do Conselho Federal, que é o que tem competência para entrar com uma ação junto ao Supremo. Qualquer OAB de qualquer estado da federação, que chama-se seccionais,
para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, terá que ser feito via Conselho Federal da Ordem, que congrega todas as OABs do país. Bom, nessa relação de direitos, né, dessa fiscalização institucional, que outros deveres aí do cidadão que ele não usa muito e a OAB já planejou? Nós temos inúmeras ações, né? Então, algumas ações tramitando. Agora tivemos a primeira vitória de uma ação importante que o consumidor não sabe, tá? Mas, por exemplo, sobre imposto de renda. Tá? Hoje estamos praticamente no mês aí. Nós temos uma instituição normativa hoje, um ato normativo da Receita Federal, tá? Que diz o seguinte: todo cidadão que tiver uma movimentação, tá? Uma movimentação no semestre maior do que R$5.000 na sua conta bancária, no semestre maior do que R$5.000 na sua conta bancária, tá? Ele será automaticamente, esse movimento da conta bancária será informado à Receita Federal. Ou seja, nós entendemos que é uma quebra de sigilo bancário. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor entrou com uma ação, né, chama-se mandado de segurança, contra este ato da Receita Federal. Né? Nós tivemos agora a primeira vitória, né, dizendo que a Receita Federal ela não poderia obter esses dados sobre quebra de sigilo bancário. Está na Constituição que existe o sigilo bancário. E o Supremo agora teve a primeira decisão dizendo que há quebra de sigilo bancário. O que o Supremo entendia e que mudou o seu entendimento agora, e graças às nossas ações, o Supremo entendia que havia uma transferência de sigilo. Ou seja, o banco tem o sigilo. A Receita Federal trabalha sobre sigilo. Se sai de um lugar para o outro, né, então estaria ainda sobre sigilo, porque os dois órgãos têm, o banco como a Receita, eles trabalham sobre sigilo. Nós entendemos que não. Uma vez que você transfere a informação de um órgão para o outro, de um banco, por exemplo, para a Receita, nessa transferência em que outro órgão vai ver aqueles dados, nós entendemos que há uma quebra de sigilo. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal agora entendeu, né, e mudou esse entendimento, dizendo que não pode mais, que a Receita Federal, o fato dela receber essas informações bancárias estaria quebrando sigilo. Quando que isso começou a acontecer? Depois que acabou a CPMF. E foi que a comissão começou a atuar nisso. Por quê? Antigamente, com a CPMF, né, você informava, a Receita Federal sabia da sua movimentação, mas não diretamente. Sabia indiretamente. Pela CPMF, a Receita Federal teria que fazer uma regra de 3, teria que fazer um cálculo matemático, para dizer o seguinte: olha, o Ayrton pagou R$100 de CPMF. A CPMF é 0, tanto por cento, ele movimentou na conta bancária X, né? Mas ele não tinha o meu extrato bancário. Certo. A Receita Federal tinha a CPMF. E daí, com isso, usava para poder fiscalizar. Ou seja, se eu tinha muito CPMF, né, e declarava pouco imposto de renda, alguma coisa estava errado. Mas aí, quando acabou a CPMF, no mês seguinte veio esse ato normativo da Receita Federal. Que era para substituir a CPMF. Não é que substituiu o CPMF, mas ampliar, né? Na verdade, passou a não ter mais a CPMF como forma de cálculo, né? E passou a ter o extrato bancário completo. Ou seja, eu não preciso mais porque antes eu tenho que fazer uma conta, né? Claro que a conta é feita automaticamente, né? Os sistemas fazem isso, né? Eu paguei tanto CPMF, eu movimentei tanto na conta bancária. Os sistemas já faziam e aí faziam o cruzamento, né? Com a minha declaração de imposto de renda. E cada vez mais se fecha o cerco, né? Se fecha o cerco, né? Se o pessoal não sabe, o computador mais potente do Brasil hoje, que faz alguns milhões de cálculos por segundo, está na Receita Federal. Né? Então, a sonegação, que eu acho que tem que ser combatida, claro, como também a pirataria, né? E nós temos a própria OAB tem uma comissão que também fiscaliza a parte de combate à pirataria, né? Tem uma comissão própria. Nós entendemos, né, que tem que ser combatido, tanto a sonegação quanto a pirataria, mas dentro do que a nossa Constituição, que é a lei maior, permite. Não é assim, através de atos normativos ou medidas provisórias, que se vai fazendo o que quer, né? Então nós estamos aí para fiscalizar. Quer dizer, hoje a Receita já não faz mais isso, não tem essa informação. A partir dessa decisão, essa decisão do Supremo foi para um processo,
tá? Ela não é para toda a população, mas vai se estender, a gente espera que se estenda isso para todo mundo. Quer dizer, criou a jurisprudência, a gente espera que se estenda isso para todo mundo. Quando é que o senhor acha que entra essa ação, a DIN contra o DPVAT? Bom, a OAB Federal agora, ela está movimentada com as ADINs das pensões dos governadores. Ontem já teve uma decisão do Pará, né? Isso, teve do Pará e ontem também entrou a DIN do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Nosso estado acho que é o próximo. Então, diante desse movimento que está tendo aí, né, com as pensões dos ex-governadores, eu acredito que isso venha na sequência, né, depois que acabar todo esse movimento. Mas em relação a essa pensão dos ex-governadores, eu considero o problema do seguro DPVAT muito mais grave. Mais grave? Muito mais grave. Por quê? Porque atinge toda a população. Nós temos quantos ex-governadores no país recebendo pensão? Não sei se são 20 ou são 7, né? São 7, 40, não sei. Quantos cidadãos brasileiros que nós temos que podem ser vítimas desse acidente de trânsito? Todos. Então nós temos aí quase 200 milhões de cidadãos, né? E por isso que eu acho que o seguro DPVAT é uma questão muito mais importante, que atinge e tem interesse a todos nós cidadãos, do que discutir, claro que não são coisas diferentes, mas discutir pensão de 40 pessoas, né? Então eu acho que tem que ser discutido, isso deve ser combatido. Não é possível que um governador fique num cargo, né, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, e receba uma aposentadoria equivalente a 35 anos de trabalho. Não deixa de ser uma doação, né? Isso é proibido no serviço público. Né? Exatamente. Né? Se é assim, todo mundo queria ser. Né? Quer dizer, eu acredito que isso deve ser combatido e não tenho dúvida que o Supremo... A Constituição proíbe já, e não tenho dúvida que o Supremo, que é o guardião da Constituição, né? A função do Supremo Tribunal Federal hoje é julgar questões constitucionais. As demais questões são discutidas num outro tribunal superior, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não envolvendo a Constituição Federal, não envolvendo questões constitucionais, tudo é discutido no STJ. E no STF, hoje, que a gente chama que ele é o guardião da Constituição, tudo que envolve direito constitucional, é por isso que nós vamos discutir o DPVAT perante ao STF, porque entendemos que a Constituição não permite os princípios, isso não está expressamente escrito, mas os princípios constitucionais, né, da dignidade da pessoa humana e tudo mais, não permitem essa fatiação, essa tabelação do corpo humano. Eu não tenho, de maneira genérica, como eu já falei aqui, atribuir valores ao corpo humano, né? Como é que eu vou atribuir um valor de uma mão, né? Por exemplo, se um médico, né, um cirurgião perde a mão, ele deixa de trabalhar, né? Mas se um atleta, né, um corredor de 100 metros, perder 3 ou 4 dedos da mão, né, ele até pode continuar correndo. Então não tem como eu atribuir valores se são de forma genérica. É diferente quando o cidadão vai lá e ele contrata um seguro para ele. Né? Eu já falei, se ele contrata um seguro, é uma coisa. Agora, a lei federal, de forma genérica, né? impor, né, atribuir valores, entre outros problemas que essa lei do seguro DPVAT veio fazer. A lei era perfeita até 2006. Essa DIN vai querer retornar à lei antiga? Não, a DIN ela é especificamente para tirar uma tabela da lei, né, que é quanto à quantificação dos valores ao corpo humano. A gente entende que isso fere um princípio constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto a esses valores atribuídos por lei, por medida provisória e que viraram lei, por exemplo, o valor que foi congelado, a obrigação do Instituto Médico Legal fazer o laudo de invalidez, isso não envolve, na minha opinião, isso não envolve problemas constitucionais. A lei determinou, tem que ser cumprida, mas não fere a dignidade da pessoa humana, tem um valor fixado, né? O que deveria ser corrigido. A gente espera que através de outras ações e através talvez de um movimento popular aí, né? Eu não vou aqui lançar a ideia porque é uma ilegalidade, mas a exemplo do Egito agora, que caiu o presidente, né? Eu pergunto ao cidadão, se ninguém mais no país pagasse o seguro obrigatório, né?
É certo que você vai estar com o seu carro emplacado de forma irregular. Você pode parar, sempre separado numa blitz. No ano seguinte você não vai conseguir emplacar, você vai pagar multa, teria certeza pagar que eles juros. iam encontrar uma saída. Mas se ninguém pagasse mais o seguro obrigatório e as seguradoras tivessem que, por lei, continuar indenizando, eu garanto que em 2, 3 anos alguma coisa ia mudar. A pressão popular, então, o consumidor, ele já, desde a Constituição de 88, né, isso já faz mais do que 20 anos, que a gente fala que é a Constituição Cidadã que trouxe de volta, começou a trazer de volta o direito ao cidadão, saindo do nosso regime militar, né? Então, o consumidor cada vez mais briga por isso, né? Cada vez mais. E isso é gradativo, e isso é bom. Então, a gente espera que, no passar dos anos agora, alguma coisa aconteça, não só com o seguro obrigatório, mas com demais outras irregularidades que vêm acontecendo, em que as coisas passem a mudar, que o consumidor passe a brigar mais, o consumidor passe a exigir mais, e o Poder Judiciário também, quando não houver uma solução administrativa, que o Poder Judiciário, como vem fazendo, acolha este consumidor, né? E veja, no caso, por exemplo, do seguro obrigatório, como um seguro social, e imponha, né, o seu poder, né, de fiscal da lei, o seu poder de mudança, e diga assim, não, isso é um seguro social, isso tem que ser feito assim, e as seguradoras têm que pagar. Por exemplo, não tem correção na lei, né? Quando não tem correção na lei, a lei é clara, o Poder Judiciário pode se manifestar. Isso está lá na lei das disposições constitucionais, transitórias, lei de introdução ao Código Civil. Tá? Isso está lá, o Código Civil de 2002. Quando o juiz, quando a lei não prevê, o juiz pode aplicar. Então, por que não, eu pergunto aqui, o seguro obrigatório não está há 5 anos sem correção? Então, que comece a ser corrigido, né? Para que, começando a ser corrigido, eu garanto que alguma coisa vai ser feita. Quando o Poder Judiciário diz, não, está há 5 anos sem correção, então tá, nós vamos aplicar a correção desde de 2006. Uma andorinha só não faz verão, uma ação só não faz verão, mas 1, 2 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil, alguma coisa começa a mudar. Vai mudar. Como influenciou a mudança do seguro obrigatório, que era de 40 salários mínimos para um valor fixo. Isso só ocorreu porque as seguradoras se sentiram-se impressionadas devido à enxurrada de ações que vieram no país. Então, se agora, por exemplo, falta correção, que os advogados, né, comecem a pedir esta correção, quem sabe o Poder Judiciário se sensibilize com isso e passe a aplicar uma correção, porque não está previsto na lei, né, seguindo o princípio da legalidade. Se não há previsão, eu posso, de ofício, vamos dizer assim, pedindo, né, de ofício, não, eu posso, o advogado pedindo essa correção, quem sabe uma ação, 2 pedindo, 3, 100 mil, 2 mil, 2 milhões, opa, alguma coisa está acontecendo, né? Quem sabe muda. Doutor Ayrton, infelizmente nosso horário está chegando, né, o tempo do programa. Nós queremos agradecer ao senhor, doutor Ayrton César de Menezes, advogado, especialista nessa área de direitos do consumidor e que é membro da comissão, né, de defesa de direitos do consumidor, né? Bueno, muito obrigado. Isso. Olha, eu agradeço ao senhor e a você, telespectador, obrigado. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo após Polícia 24 horas. Boa noite, obrigado, até lá.